Voltamos aqui então, PC, amigos ouvintes da CBN, com o pequeno expediente desta quinta-feira. Comigo, Paulo César Magela, Renato Salles, nosso convidado especial, Milton Jung, da Rede CBN. E, PC, o Renato tinha feito uma pergunta, eu peço ele para retomar, para que o ouvinte possa então acompanhar essa conversa aqui com o Milton Jung nessa manhã. Na verdade, Ricardo, eu acho que a pergunta o Milton já havia avançado bem. Eu queria aproveitar o gancho deixado pelo repórter CBN e questionar ao Milton como é que ele vê esse momento pelo qual também passa o jornalismo, né? Que em meio a toda essa pandemia, essa missão que a gente tem de tentar levar a informação mais precisa aos nossos ouvintes, aos nossos leitores, e há alguns setores da sociedade que têm se mostrado mais belicosos e agressivos contra os profissionais de imprensa. Ontem a gente teve um caso aqui em Barbacena, uma cidade próxima a Juiz de Fora, em que um cinegrafista da TV Integração, que é afiliado da Rede Globo, foi agredido de uma forma covarde por um cidadão. Enfim, como é que você vê esse momento e o que você acha que a gente, como profissional da imprensa, além de levar essa informação, o que a gente pode fazer para tentar equacionar esse problema, essa situação tão lamentável? É sempre importante a gente levar em consideração que momentos excepcionais como esse que nós estamos vivendo pode levar, sim, a situações extremas. E pode levar a situações extremas porque as pessoas, muitas vezes, estão desequilibradas, estão fora do seu ambiente e tomam atitudes que, talvez, em situações normais, não tomariam. De parte do jornalista, continuar fazendo o jornalismo profissional, continuar apurando as informações da forma como ele é, como ele sempre fez ou deveria fazer, buscar a verdade possível. E eu sempre ressalto essa questão da busca da verdade possível. Por quê? Porque o jornalismo é a construção de uma história que muitas vezes começa com uma versão, que é a versão que se consegue levantar, e que ao longo do tempo vai sendo contada. E nós, obrigatoriamente, temos que acompanhar essa história, sempre buscando a verdade possível para oferecer às pessoas. Infelizmente, essa verdade nem sempre atende o desejo e o interesse de diversos grupos. E isso acaba fazendo com que o jornalismo seja alvo. Não é de hoje, não é nesse momento. O jornalismo brasileiro em si tem sido agredido ao longo dos tempos. Nós temos visto isso em diferentes pesquisas de organismos internacionais, do quanto profissionais de jornalismo já foram vítimas de violência, alguns inclusive mortos em função do trabalho que realizam. Mas não adianta, nós temos que resistir, fazendo jornalismo profissional. Talvez olhando para isso e tentando refletir o seguinte: será que estamos exagerando em algum momento? Será que estamos errando? Fazendo autocrítica, porque também não podemos ter a prepotência de que somos os donos da verdade, até porque não o somos há bastante tempo. Mas, infelizmente, existe, sem dúvida, um momento muito acirrado. E o jornalista é uma destas frentes, até pelo poder que acaba tendo. Estamos aqui nós, disseminando informação, levando a boa informação. E quando eu digo, Renato, a boa informação, eu preciso deixar muito claro, porque muitas vezes as pessoas reclamam de nós porque não levamos notícias boas para elas. A boa informação é a informação apurada, bem apurada. É a informação que contextualiza. Se ela é boa para alguma coisa ou ruim para outra, não depende do jornalista. A boa informação é a informação bem apurada, é a informação contextualizada, que ajuda o ouvinte a construir o seu próprio pensamento. Se as notícias são boas ou se as notícias são ruins, não depende do jornalista, depende dos fatos. E, infelizmente, não estamos num momento muito agradável, sem dúvida. Não pode agredir o mensageiro pela mensagem, né? O que tem acontecido muito é isso aí. O Milton, no seu programa Mundo Corporativo, você tem conversado com empresários também, diante desse cenário da pandemia. Recentemente você conversou com o ex-ministro Carlos Meli, que é do Sebrae. Qual que é a apuração que ele fez em termos de pandemia? Como é que a micro e pequena empresa vai sair depois desse processo? É interessante, nós temos feito aí nessas últimas séries de entrevistas, todas voltadas exatamente para essa questão. Tive recentemente também conversando com o presidente da Fiat Chrysler, na entrevista que vai ao ar agora neste sábado. Eu gravei ainda ontem essa entrevista com César Souza, que é um conselheiro
de empresas que está à frente de um movimento chamado Vamos Virar o Jogo, que já tem a parceria de 350 empresas, mais ou menos, das mais diferentes dimensões. A verdade é que ninguém sabe ao certo o que vai acontecer ali na esquina, e talvez esse seja o grande problema. Sim, o presidente do Sebrae acredita muito nas ferramentas que estão sendo criadas ao longo desta pandemia para ajudar as empresas, mas tem consciência também de que muitas dessas ferramentas, e quando falo ferramentas, vamos lembrar aqui, muitas dessas linhas de crédito que poderiam ajudar o pequeno e o microempreendedor não têm chegado onde deveriam, por uma série de burocracias e dificuldades. Hoje mesmo, a gente trouxe a notícia no jornal da CBN, falando de uma primeira medida que foi adotada lá no início desta pandemia pelo governo federal, que era aquela linha de crédito, um empréstimo que seria dado para as empresas conseguirem pagar a sua folha de pagamento. E o número de dinheiro, a quantidade de dinheiro que saiu por essa linha de crédito era mínima. Por quê? Muita burocracia. Tanto é que o governo está estudando uma forma de mudar esta situação a partir de agora, para que o dinheiro chegue onde deve chegar. Bom, de qualquer forma, nós temos que entender que, de alguma maneira, nós vamos ter que passar por esse processo e aprender com esse processo. Claramente, as empresas que foram ágeis, mesmo o pequeno empreendedor que foi rápido, se adaptou rapidamente, vai sair melhor. Eu vou dar um exemplo muito simples. E quando eu disse assim, a gente não sabe o que vai acontecer ali na esquina, eu vou dar um exemplo para vocês, aqui da esquina da minha casa, onde eu moro, em São Paulo. Eu sou cliente de um armazém que vende diferentes produtos. Logo que a crise surgiu e nós entramos no confinamento, eu fiz um contato por WhatsApp com o dono do armazém e ele já me disse o seguinte: não se preocupe, manda um pedido que eu entrego na porta da sua casa. E depois isso foi acontecendo ao longo do tempo e dia desses ele me contou o seguinte, que ele está hoje vendendo mais do que ele vendia antes. Por quê? Vendendo mais porque agora, mesmo os supermercados estando abertos, muitos supermercados não conseguem atender os seus clientes no delivery, porque supermercado é uma operação muito maior. Então, para não ir ao supermercado, esse cliente que antes ia lá e comprava produto, está comprando o produto deste empreendedor que fica na esquina da minha casa ou da minha rua. Ou seja, para ele, as vendas estão aumentando. Mas por que estão aumentando? Porque, primeiro, ele já tinha uma boa clientela, mantinha uma ligação de confiança. E também porque ele foi rápido, tanto é que passou a contratar pessoas para fazer essa entrega no delivery. Ele começou essa crise, ele entregando no carro dele. Hoje ele tem 15 pessoas fazendo esta entrega. Então, veja assim, quem foi ágil conseguiu ficar melhor, se sustentar melhor. Infelizmente, a gente sabe que boa parte das empresas não funcionam assim. Todo mundo querendo olhar com um pouco de otimismo. O presidente do Sebrae tenta olhar com otimismo e coloca as ferramentas do Sebrae à disposição de pequenos e micros. E talvez seja a grande oportunidade mesmo, e buscar esse conhecimento que está disponível na rede para saber como é que nós vamos sair depois dessa pandemia. Nós estamos Saindo dessa pandemia... Renato, só um minuto, que a gente tem que ir para o repórter CBN. Nós estamos conversando com o apresentador de jornal da CBN, Milton Jung. Hoje um pequeno expediente especial aqui na CBN, nesta quinta-feira, também conosco o Paulo César Magela e Renato Salles. E a gente volta na sequência para mais uns minutinhos, né? Para a gente aproveitar um pouquinho mais da experiência do Milton Jung e PC. Mas vamos alertar ao internauta que nós vamos continuar conversando. Tá? Nas redes sociais nós não vamos interromper a conversa. Nós vamos para o repórter CBN na rádio, no 91.3, e logo em seguida a gente volta conversando ainda com o Milton Jung e poderemos voltar no ar na CBN. Ok? Muito bem. Faremos então esse intervalo aqui no 91.3 FM para que você possa acompanhar as notícias dentro da meia hora do repórter CBN. Até já. Ô Milton, a gente continua conversando porque nós temos as nossas redes sociais. Você estava falando sobre esse negócio. O nosso jornal aqui do grupo, a Tribuna de Minas, tem também como um dos destaques é exatamente isso. Mais da metade dos empresários mineiros, eles não conseguiram a linha de crédito. Ou seja, a questão burocrática também tem pesado muito, né? Tem muitas regras. A boa notícia que se tira disso hoje é que o governo, a equipe econômica percebeu isso, através dos dados que tem, e deve anunciar
ainda talvez até amanhã, no máximo até semana que vem, deve anunciar mudanças, inclusive com uma negociação no Congresso Nacional, porque algumas dessas mudanças passam pelo Congresso Nacional, porque realmente se percebeu que não adianta nada ter dinheiro à disposição se o dinheiro não chega a quem interessa, a quem precisa. Vamos pegar o caso do próprio auxílio emergencial. O auxílio emergencial é uma ajuda fundamental para boa parcela da população. Agora, se você cria uma barreira, seja ela digital, seja ela burocrática, seja ela por falta dos dados centralizados aqui no Brasil, e nós temos um grande problema da coleta de dados no Brasil, tanto é que aconteceu em várias oportunidades aí de pessoas que foram se inscrever para se cadastrar no auxílio emergencial e tiveram problemas porque os dados não batiam com aqueles dados que estavam na Receita Federal, por exemplo. Então, assim, não tenha dúvida. Mas você vê, vamos pensar que tudo isso nos pegou de surpresa. Todas as medidas tiveram que ser tomadas de maneira emergencial. Talvez a gente esteja só demorando para aprender a lição, mas pelo menos estamos aprendendo. A boa notícia é que talvez essas linhas de crédito estejam chegando de forma mais rápida a partir de agora, percebido o erro que a equipe econômica percebeu que estava havendo. Milton, agora há pouco você deu um exemplo da agilidade de algumas empresas que pode até reviver seu negócio nesse momento difícil. Citou o caso de uma mercearia próxima da sua casa. Muito tem se falado que o mundo pós-pandemia pode mudar um pouco o raciocínio da economia global e fomentar um pouco mais a economia local. Até para que não haja desabastecimento de insumos essenciais, como ocorreu agora com EPIs, por exemplo, que a gente costuma importar de outro país. Você tem que ter uma base também dentro do seu país. Você acha que nesse fomento de um cenário onde a economia local pode A sua comunicação travou, Renato. Vamos lá, Ricardo. A gente perdeu essa comunicação com o Renato. Eu não sei se o Milton conseguiu pegar o início para fazer essa... É possível já pensar em empreendimento, que a saúde, mas é possível retomar... Não, Renato, a sua conexão ainda está... A conexão do Renato não está legal. Ô Milton, dentro da linha que o Renato perguntava há pouco sobre a imprensa, eu perguntaria um outro viés que a gente tem acompanhado aí, e acompanhávamos antes da pandemia também, que são as fake news, as notícias falsas que vão circulando, como uma pandemia, se a gente pode usar esse termo que está tão em voga aí no mundo inteiro. Você acredita que a partir dessa situação envolvendo aí o coronavírus, a Covid-19, o jornalismo pode voltar a se fortalecer do ponto de vista da informação precisa, correta, de credibilidade? Ricardo, você me dá a oportunidade de dizer algo que eu faço sempre questão de dizer quando tratamos desse assunto. Eu não gosto da expressão fake news, porque se é fake não é news, se é falso não é notícia. Isso precisa ficar muito claro, e vejam que quando criaram a ideia da fake news, já trouxeram news, notícia para isso, além de terem sequestrado a própria arquitetura da notícia para levar uma informação até o público. Ou seja, usaram a ideia do jornalismo para vender coisas falsas, para fazer falcatrua, porque fake news é diferente de uma notícia errada. Uma notícia errada pode ter sido mal apurada e exige cuidado, responsabilidade do jornalista, pedido de desculpa, retratação e talvez até punição judicial, se for o caso, indenização a ser paga. Mas fake news, ela é criada com o único objetivo de ludibriar o outro. Por isso não gosto da expressão fake news, mas ela está aí globalizada nesse momento. Melhor vacina para fake news, jornalismo profissional, que é o trabalho que nós fazemos. Boas notícias nesse campo. Pesquisa recente, boas notícias para nós que fazemos rádio principalmente. Pesquisas recentes, pesquisa que saiu semana passada do Instituto Cantar Ibope mostrou o seguinte, que 77% das pessoas pesquisadas estavam ouvindo rádio. 71% dessas pessoas estavam ouvindo ou a mesma quantidade ou até mais rádio do que ouviu antes do início da pandemia. 20% dessas pessoas estavam ouvindo muito mais rádio do que ouviam. E onde eu gosto de chegar? No fato de que um público aparente aí de 20 a 34 anos passava a ouvir rádio mais para ouvir notícias sobre Covid-19. Uma faixa mais jovem
que começa a se aproximar do rádio e que busca o quê? Informação precisa, busca o jornalismo profissional através do rádio. Somos a melhor vacina para combater a fake news. Esse é um fenômeno difícil de ser combatido, não é só aqui no Brasil, no mundo inteiro isso acontece, mas pode ter certeza, é com o jornalismo, trabalho bem apurado, que a gente vai combater esta outra pandemia que também causa muitos prejuízos, causa muitos males. O avanço da tecnologia ainda não digo precário, porque nós estamos muito bem avançados em relação a outros tempos. O Zoom, por exemplo, é uma ferramenta. Só que ele ainda tem o seu prazo de durabilidade para a sua exibição. Por exemplo, nós temos ainda, Milton, cerca de 5 minutos para conversar antes que ocorra um down na nossa comunicação. De qualquer modo, eu quero aproveitar também para discutir com você essas questões da relação da política que está acontecendo agora. A gente tem percebido esse maniqueísmo nosso contra eles. Isso é ruim para todo mundo, você não acha, não? E esse é um processo mundial. Esse é um processo que não só acontece aqui no Brasil, é um processo mundial. Sem dúvida, a busca da tolerância é fundamental. Eu tenho uma tese que sempre defendo e falo isso sempre na redação, quando nós discutimos os processos políticos que estamos enfrentando e até o papel que o jornalismo está enfrentando, de que, no final das contas, o equilíbrio acaba vencendo. Vejo isso até na forma de se fazer jornalismo, porque muitas vezes se busca fazer um jornalismo sensacionalista em busca de uma audiência maior, porque se tem uma determinada resposta no público e até se tem um retorno muito mais rápido. E eu sempre defendo a ideia de que com equilíbrio, persistência, a gente vai passar por todas essas fases. Mas sim, essa divergência política que acontece hoje aqui no Brasil tem sido maléfica em todos os sentidos. A sociedade vai precisar saber dialogar novamente. É claro, você citou redes sociais, as redes sociais permitem diferentes expressões e talvez desentendimentos acima do que se tinha no passado. Mas as redes sociais são bem-vindas também se nós soubermos ocupá-las. Por exemplo, como vocês estão ocupando quando fazem jornalismo e levam a informação precisa para essa rede social e depois será compartilhada para outras pessoas. A única maneira de combater este radicalismo é fazer, no nosso ponto de vista, da nossa parte, do que nos cabe como função, é fazer um jornalismo equilibrado, não se vender para nenhuma destas teses extremistas, questionar, dar espaço para o debate. É a única maneira para a gente tentar encontrar esse diálogo. E a sociedade civil deveria pensar um pouco mais sobre esse assunto e compreender que aquela opinião que só atende ao seu interesse necessariamente não é a opinião que atende ao interesse público. Por isso a sociedade também é responsável por buscar baixar o tom desta conversa e encontrar um ponto de equilíbrio. Eu sempre acredito que o equilíbrio, no final das contas, acaba vencendo. O problema é que muita gente se perde no meio desse caminho, no meio dessa jornada. Pensando no futuro, Milton, esse equilíbrio que você citou aí, pensando nesse futuro, Milton, nesse busca por equilíbrio que você citou, recentemente você lançou um livro que fala sobre os ensinamentos de ética e cidadania para as crianças, né? Como os pais devem se comportar. Nesse momento tão difícil que a gente passa no mundo, até que a gente tem que aprender talvez a compartilhar mais por conta da escassez provocada pelo desaquecimento econômico. Qual a importância desses preceitos, ainda mais nesse momento, da ética, da cidadania, e também que a gente possa passar isso para as futuras gerações? Quero dizer a vocês, e até com o tempo que nós temos aqui destinado ainda, que isso é fundamental. E esse é um diálogo que deve começar dentro de casa, com pais e filhos. E esse é um momento rico para tal, porque estamos convivendo muito mais proximamente. Quem sabe a gente não abre espaço para o diálogo e esse diálogo nos faça sair melhor dessa pandemia. Milton, diante dessa facilidade da gente conversar, você estando em casa, nós também, certamente nós faremos outras lives com você. Estou à disposição de vocês. Um abraço, Milton, muito obrigado aí, muito obrigado ao Renato, obrigado ao Ricardo. Esse é o nosso pequeno expediente especial que inaugurou com essa live com o grande jornalista Milton Jung. E vocês vão encontrá-lo amanhã, já às 6 horas na CBN, aqui também no nosso 91.3. Um abraço, Milton. Um abraço para vocês, obrigado.